Agora no Vida News, questão de opinião. Questão de opinião está no ar a partir de agora e você pode acessar youtube.com/movimento influenciar para você assistir ao programa e também para você participar através do chat, youtube.com/movimento influenciar. Bom dia, vereador Gilberto Nascimento. Muito bom dia, Simone, muito bom dia, Carol, muito bom dia, Gabi, todo mundo aqui na Rádio Vida, muito feliz de participar de mais um Questão de Opinião e hoje com temas, obviamente, né, todos eles focados na grande convenção do PL ontem, onde lança a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então todos os temas estarão ligados a isso, né? A gente vai falar um pouco da fala da Michelle, vamos entender como é que fica aí essa questão dos partidos em si, né? Já que a gente tem aí quase que 80% dos votos focados em dois candidatos, como é que ficarão os outros dois partidos? E também o lançamento do Marcos Pontes, ex-ministro e astronauta brasileiro aí ao Senado em São Paulo. Vamos entender como é que fica isso. E hoje, para debater com a gente, nós teremos aqui algumas figuras que já participam aqui do Questão de Opinião, que é o professor Cristóvão Buarque e o Itamar Silveira. Itamar Silveira já está aí? Tá aí, então? Bom dia, Itamar Silveira. Bom dia, Gilberto. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Simone, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, professor Cristóvão. Bom dia, vereador Gilberto, Itamar, todos os nossos queridos ouvintes, que debaixo da proteção de Deus nós iniciamos mais um programa. Tenho certeza que os temas serão bem analisados, são importantíssimos. Amém, maravilha. Além de vocês aqui, está participando com a gente também aqui pelo YouTube já o Inácio Campos, a Vânia Durães de Freitas, Léo Silva. Tem bastante gente chegando aqui no YouTube. E aproveita e convida aí quem você tiver no seu WhatsApp, quem você tiver nas suas redes sociais, para vir participar aqui do Questão de Opinião. Lembrando que nós também estamos transmitindo tudo do Movimento Influenciar. Então, youtube.com/movimento influenciar ou também no Instagram @movimento influenciar. Só queria lembrar que o professor Guinaldo não está no dia de hoje, mas creio que amanhã já vai estar retornando aqui no Questão de Opinião, e também o apresentador, o diretor aqui da rádio, o pastor Cláudio Apolinário, que não está presente porque é pré-candidato, quer dizer, agora candidato, né? Passaram-se as convenções aqui do PSD, do partido do qual ele está afiliado, e agora sim candidato a deputado estadual. Então, devido à lei eleitoral, não pode estar presente aqui apresentando o Questão de Opinião. Então, prazer para mim estar aqui. Vamos primeiro ao tema mãe aí, que é o lançamento da candidatura à reeleição num evento que aconteceu ontem, e a gente vai falar muito sobre esse evento, até porque foi uma fala aí, só da Michelle foram 13 minutos de fala, então muita coisa eles falaram lá no evento de ontem, que aconteceu oficialmente o PL, que é o Partido Liberal, lançando o presidente Jair Bolsonaro, evento que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na manhã de ontem, domingo, né, dia 24, eles fizeram no Maracanãzinho, lá na região da Zona Norte do Rio, o resultado aí da aprovação da candidatura, fizeram uma votação virtual e depois divulgaram aí no ginásio quando era às 11h17, e colocaram também o nome do Braga Neto, votaram no Walter Braga Neto, general Walter Braga Neto, como vice na chapa de Bolsonaro. O Bolsonaro subiu no palco ali, tinha muita gente, né? Pegou o microfone, falou sobre muita coisa, falou sobre o STF, falou sobre o pessoal de capa preta, e eu queria ver um pouco aqui do professor Cristóvão Buarque, em linhas gerais, o que achou desse lançamento da candidatura à reeleição do Bolsonaro. Claro que já é esperada, claro que já tinha uma expectativa, mas vamos falar um pouco hoje do discurso, né, e do que ele apontou aí para frente. Então, o PL oficializando aí candidatura do Jair Bolsonaro, o professor Cristóvão Buarque. Na verdade, é Cristóvão do Espírito Santo. Opa, desculpa. Cristóvão Buarque é o meu homônimo e não me orgulha muito. Professor Cristóvão do Espírito Santo, me perdoe.
Não, tranquilo. Já aconteceu comigo de eu escrever livro e no prefácio vira o Cristóvão Buarque de novo, a editora publicar isso. Tá vendo? Se editor infelizmente é um homônimo que eu tenho. Se o editor publica, lá. Então você vai perdoar aqui uma pessoa que tá sendo testado aqui na prova de fogo, apresentando questão de opinião. Tranquilo. Se eu levo na esportiva, tranquilo. Quero agradecer mais uma vez o honroso convite que recebi para estar aqui hoje. Com relação ao lançamento da candidatura do Bolsonaro, é uma coisa que eu tenho dito reiteradas vezes, e falo isso isento de qualquer paixão política, é uma análise objetiva em cima de fatos. O Bolsonaro, por onde passa, gostem dele ou não, ele arrasta multidões. Ele é um candidato carismático, ele é uma pessoa que frequenta a padaria, né, frequenta o botequim, caminha no meio do povo, o que nenhum outro candidato a presidente fez até agora, nem o que é dito como sendo o grande campeão das pesquisas. E no estádio do Maracanãzinho ontem não foi diferente, né? Um estádio lotado, um evento extremamente concorrido, quer dizer, uma chapa que demonstra ser, do ponto de vista popular, vencedora. E foi feito o lançamento, né? Com tudo aquilo que se tem direito. Esse lançamento foi importantíssimo, até pela maneira como ele aconteceu. Então a gente vê claramente, até pelo radicalismo, né, com que a esquerda tem agido nas últimas semanas, nos últimos meses, acabam empurrando a candidatura do Bolsonaro para cima. Quer dizer, eu vejo que de forma proporcional, quanto mais radical são os ataques ao governo Bolsonaro, quanto mais radical são os ataques da esquerda, né, seja nas redes sociais, seja nos flagrantes. Esses dias uma cantora que eu nem conhecia, filha de um grande músico, pisoteou a bandeira brasileira no exterior, fez duras críticas, não é? Isso viralizou. Então, quer dizer, quanto mais radical é a postura dessa esquerda, mais para cima se empurra a candidatura do Bolsonaro. E para favorecer ainda mais, o outro candidato, que segundo as pesquisas está em primeiro lugar, tem um telhado de vidro enorme e uma rejeição enorme. Para mim é o anticandidato, não poderia ter escolhido candidato pior do que esse, né, do outro lado. Porque por uma série de fatores, né, um homem que foi condenado em 3 instâncias, a reputação dele é péssima. Lembrando que esse candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, mesmo no auge da sua popularidade, apesar dessas pesquisas às vezes apontarem que ganharia no primeiro turno. Então o que nós estamos vendo claramente é o seguinte: o Bolsonaro representa o antissistema e o outro candidato ao sistema. É assim que o povo está enxergando, essa é a ótica popular. E eu acredito que se continuar nesse caminho, em que a esquerda, de forma radical, tenta dar combate a essa candidatura, ao próprio governo, que aliás o faz desde o início, eles vão empurrar o candidato cada vez mais para cima, Bolsonaro no caso. E a grande possibilidade, numa situação normal, não é? Transparência eleitoral, há uma grande possibilidade do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Acho essa possibilidade extremamente real e plausível. Obrigado, doutor Cristóvão. Olha, falou aí coisas importantíssimas, né? Falou, inclusive, aí que o campeão das pesquisas, mas depois eu vou puxar esse tema também para o professor Itamar, que está com a gente aqui. O doutor Cristóvão falou aqui dessa convenção, né? E dizendo aí que o grande campeão das pesquisas, que é o Lula, que está dizendo aí, né, e as pesquisas estão dando ele aí com uma margem em algumas pesquisas muito grandes, outras menores, outras aí na faixa do empate técnico, mas efetivamente não está nem participando, nem participou da sua convenção e está fazendo os comícios fechados. Isso aí também seria medo de estar nas ruas? Será que é isso? Isso aqui a gente vai ouvir daqui a pouquinho do doutor Cristóvão, mas eu queria, em âmbito geral, ouvir também o professor Itamar Silveira, que está com a gente aqui. Bem-vindo, professor Itamar. Olha, Gilberto, eu creio que o que o Lula, digamos assim, ele tem um monte de defeitos, mas besta ele não é, né? Não podemos achar que ele é besta. Se ele não está indo para as ruas, se ele não quis ir à sua convenção, ele sabe por quê, né? Então, e onde ele tem aparecido, inclusive as pessoas têm o importunado de forma sistemática, né? Nada ostensivo, nada de pedra, nada disso, mas tem
vaiado, né? Inclusive, acho que foi no Recife, né? Onde ele foi almoçar na casa de um amigo e o prédio todo protestou, né, contra a presença dele lá, né? Então, eu acho assim, que ele deve estar sabendo por que ele não aparece, né? Até porque, como ele gosta, né, de se esbanjar, se ele tivesse prestígio, se a assessoria dele passasse para ele que as pesquisas eram reais, ele estaria deitando e rolando. Então, isso é um fato. O outro ponto interessante que o Dr. Cristóvão coloca, eu acho que esse é uma questão que a esquerda, que a oposição não entendeu ainda, é que a forma com que eles estão batendo no presidente da República não colabora para levar votos para um outro candidato. Até porque eles estão, inclusive a gente vê essa demonstração através da fala de alguns atores do mundo, digamos assim, atores, inclusive literalmente atores, mas atores do mundo artístico, né, de modo geral, eles estão sempre com ódio, né, com sangue nos olhos, faca nos dentes, como se diz popularmente, e o ódio nunca foi um bom conselheiro para ninguém, né? Então, esse ódio, essa determinação em ter que derrubar o presidente faz com que, digamos assim, a torcida mistura-se com análise. E isso leva eles a essa posição que eu concordo plenamente com o Dr. Cristóvão, que esse pessoal que está conduzindo o presidente da República a um patamar que acho que nem ele imaginava, né? Porque hoje ele está muito maior do que em 2018. Não é? Então eu acho que esse aspecto que, inclusive, a gente tem que aprender um pouco com isso, né? E tirar proveito exatamente quando a gente vê essas pessoas desesperadas, xingando, né? Como aquela atriz lá, não sei o nome dela, que fez vários vídeos aí xingando, desesperada, querendo que derrubasse ele, querendo que ele morresse, sabe? Isso pode agradar a torcida própria, né? O time, mas desagrada quem está no meio. E o alvo nosso e de qualquer candidato deve ser sempre quem está no meio. É isso, Gilberto. Maravilha. Vamos falar então um pouquinho mais dos pontos aí do discurso. Eu acho que todo mundo teve a curiosidade de acompanhar ou online ou ver depois do que aconteceu nessa confirmação aí, oficialização da candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou muito sobre o setor agrícola, né, na economia brasileira. Esse foi um ponto que ele reforçou bastante. Também disse que distribuiu aí os títulos de terra, 300 mil títulos de terra, se eu não me engano, trabalhadores do campo, ou seja, mostrando também que quer ajudar aqueles que querem produzir no Brasil, não aqueles que somente querem invadir para depois negociar essas áreas. Falou também da recuperação de estradas, né, das novas ferrovias, o investimento para trazer a tecnologia 5G para o Brasil. Claro, né, chamou aí o concorrente de ex-condenado, de bandido. Isso a gente percebeu ali, a gente ouviu na oficialização da candidatura, no discurso do próprio Bolsonaro. E o ponto fundamental, na minha opinião, é que ele, em alguns momentos, ele falou que vai continuar respeitando a Constituição e garantindo a liberdade de imprensa. Isso o outro candidato não tem falado, na verdade, tem agido contra. Vocês acham que vai ser mais fácil o pessoal, a partir desses pontos, dessa base aí, desse discurso do Bolsonaro, o pessoal acabar decidindo pelo Bolsonaro, principalmente quando houve aí do Lula esse ataque aí à Constituição e também a questão da liberdade de imprensa, as próprias redes sociais, as próprias lideranças religiosas que ele fala que vai colocar nos seus devidos lugares. Doutor Cristóvão, o que a gente pode esperar aí se acontecer aí o que a gente não quer que aconteça, do Lula chegar? É realmente não obedecer à Constituição? É realmente ter preocupação com essa liberdade de imprensa, liberdade no modo geral, né? Inclusive, principalmente para aqueles que estão nas redes, liberdade aí nas redes sociais. É possível a gente esperar isso? A gente tem que temer isso? Não, sem dúvida nenhuma, até porque o candidato Lula já disse isso abertamente, né? Se uma coisa nós podemos afirmar é que este ano, este senhor está sendo muito sincero e honesto. Ele já disse reiteradas vezes, nos últimos meses, nas últimas semanas,
exatamente o que fará. Por exemplo, ele já afirmou que indicará um ministro da Fazenda político. Quando se afirma isso, em outras palavras, ele será o ministro da Fazenda. Vocês imaginam o que vai dar. Ele já afirmou também que a classe média tem que deixar de ser perdulária. Para que 2 aparelhos de televisão em casa? Não é? 2 carros? Para que isso? Não é? Tem que restringir o consumo, usando um relógio de R$80 mil no pulso. Ele, por exemplo, já disse que fará o controle social, sabe Deus o que é isso, da mídia e das redes sociais. Ele apoia todas as medidas do STF de forma aberta, declarada. Ele apoia as ditaduras da Venezuela, apoiou a eleição no Chile, apoia Cuba abertamente. Então, quer dizer, ele está deixando muito claro o que ele deseja. E mais do que isso, nós, eleitores, nós temos o parâmetro. Nós temos o Chile, né, que caminha para um naufrágio econômico, social, cultural. Nós temos a Argentina, já no estágio avançado de destruição econômica, destruição social, por um governo de esquerda. Nós temos a Venezuela, que é uma catástrofe, é um armagedon dos dias de hoje, diante dos dados, né? O Brasil já recebeu, salvo engano, em torno de mais de 2 mil imigrantes venezuelanos, são pelo menos centenas de milhares. A operação acolhida do governo federal tem tentado atender essas pessoas, né, recebê-las. São pessoas que estão fugindo dos horrores do socialismo na Venezuela. Então nós sabemos exatamente o que está em jogo. E uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos com algumas pessoas que tenho conversado, pessoas que não têm nenhum tipo de predileção pelo Bolsonaro, não são ideológicas nesse sentido, ao contrário, até tinham críticas, me falaram abertamente que diante do quadro que está aí, entre Lula e Bolsonaro, votaram em Bolsonaro, porque é uma decisão racional. Você olha para o quadro que está posto e o que está por vir, e o que ocorre aqui ao lado do nosso país e em outras nações, não tem como ter outra escolha nesse quadro. Então, quer dizer, é uma decisão racional. Agora, a preocupação que eu tenho é a seguinte: por que esse candidato, o senhor Lula, ele é tão ousado? O que traz a ele tanta confiança? É um homem que não vai às ruas, é um homem que não faz grandes comícios, é um homem que já deixou muito claro qual é a sua plataforma, que para mim é extremamente impopular, e continua da mesma maneira confiando, e as pesquisas mostrando que ele está super bem, não é? Está super correto na estratégia de campanha. Ao mesmo tempo, tivemos notícia de uma discussão entre Gleisi Hoffmann e José Dirceu, o que mostra que as coisas não estão tão bem assim, mas publicamente a impressão que se tem é que ele está muito confiante. E o que traz essa confiança a ele? O que ele sabe que nós não sabemos? Então essa é a minha preocupação. Lembrando que não dá para entender a situação do Brasil sem analisar o contexto mundial rapidamente. O mundo caminha para um regime de governança global totalitário. Isso está diante dos nossos olhos. Já foi tratado como conspiração, teoria da conspiração, mas hoje é oficial. Você está nas páginas do Fórum Econômico Mundial, você olha para a Holanda, para a Europa, o que está acontecendo, você pega esses 2 anos de pandemia, essas decisões desproporcionais que fizeram um desmonte do Estado Democrático de Direito em vários lugares do mundo, até mesmo no Brasil, não dá para ignorar que isso está vindo. E essa governança global, ela está se associando às esquerdas locais para fazer essa espécie de ultimato à humanidade. E nós estamos caminhando para regimes totalitários nos respectivos países. E o Brasil pode estar. Então é uma situação preocupante. Nós só temos 2 caminhos. Ou nós vamos abraçar essa governança global totalitária, que se alia com as esquerdas locais, ou nós vamos resistir a isso, ou pelo menos ter uma chance de resistência. Essa é a escolha que está posta na eleição brasileira, porque sem o Brasil não tem nova ordem mundial. Maravilha, olha aí, olha o ponto que foi colocado aqui pelo Dr. Cristóvão. Eu queria até comentar também e chamar o professor Itamar Silveira um pouco para o nosso debate aqui. Um dos pontos que parece que soaram aí diferente da forma como vinha agindo o presidente Jair Bolsonaro, sempre assim,
no seu discurso, colocando a sua pauta, colocando o seu ponto de vista, aquilo que ele defende. Mas ontem chamou a atenção de muita gente, principalmente do meio político, né? Ele parar para fazer um agradecimento especial ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP lá do Alagoas, que estava presente no evento, agradeceu ele pela aprovação da PEC, aprovada agora no dia 13 de julho. Então, foi um ponto um pouco fora da curva, um pouco fora do esperado, né? O que demonstra também que parece que o presidente Jair Bolsonaro está pensando mais em fazer composições políticas, não aquelas que possam trazer aí um prejuízo, não só à sua imagem, mas principalmente tirá-lo do ponto do que ele defende, mas demonstra aí que está com uma abertura política maior. Interessante a gente ver isso, né, professor Itamar Silveira, ver ele elogiando o Arthur Lira de uma maneira diferente aí dos demais elogios. Ali ele elogiou poucas pessoas, deixou poucas pessoas falarem. Se eu não me engano, a ex-ministra da Agricultura deixou também falar João Roma, que é candidato a governador da Bahia, e também o Tarcísio de Freitas, candidato aqui no governo do estado de São Paulo, mas no momento específico falou de Arthur Lira. Isso demonstra que politicamente o Bolsonaro está buscando alianças, pensando aí num segundo turno. O que o senhor acha disso, professor Itamar? Olha, eu creio que sim, né? Eu acho que o Bolsonaro, inclusive politicamente, né, nas questões de articulações, ele cresceu muito, né? Inclusive eu conversava com alguns amigos ontem a respeito do discurso do Bolsonaro, pessoas que até certo momento eram um pouco céticas a ele, entenderam que ele deu um salto muito grande. E política, para ser parlamentar é uma coisa, política para ser chefe do executivo é outra, bem diferente, né? Por isso que precisa contar, de fato, com um apoio no parlamento. Por exemplo, uma questão que você colocou até um pouco atrás, no que diz respeito a chegada, se o Lula por acaso assumir o poder, ele vai destruir a economia em um ano, não vai ter mais do que um ano, né? Por quê? Por uma questão básica, ele terá, se ele vencer a eleição, de uma forma ou de outra, não vamos entrar no mérito aqui, mas ele terá uma maioria no parlamento e ele já tem o judiciário todo na mão dele. Então ele não vai ter regras, ele não vai ter rédeas, ele não vai ter controle. Imagina com o ódio que ele está nos olhos, no coração, né, faca nos dentes, querendo governar de forma totalitária, dá uma aliança entre o chefe do executivo e o STF implacável, né? Então, o aspecto que eu gosto de salientar sempre é que a quebra da economia, e aí vai até o encontro aqui que o doutor Cristóvão falou, né? A quebra da economia é um método, né? Então, aquilo que nós chamamos em economia de downgrade, né? Você tem download quando você sobe, downgrade quando você derruba. Então, essa derrubada da economia é uma forma, inclusive, de desarmar a população, porque a população empobrece e a população empobrecida fica na dependência das benesses do Estado. Por isso que o que ocorreu na Venezuela, o que ocorreu na Argentina, não é um erro, não deu errado, deu certo dentro de uma perspectiva socialista. Inclusive, eu desafio sempre, me aponte um único teórico socialista que falou nas suas obras sobre o aumento da riqueza. Não, eles falam na igualdade, porque quando empobrece todo mundo, todos vão ficando iguais, menos a elite, né, que nós chamamos de nomenclatura, que vai dominar. Então, nesse sentido, eu acho assim, que o discurso do Bolsonaro, muito forte ontem, acho que ele foi muito preciso e ao mesmo tempo conciliador com o lado político, mas o discurso forte foi exatamente nesse sentido, né, de mostrar não só para a população, mas para o público que ali estava, para os, digamos, correligionários, o grau de dificuldade que nós temos pela frente e o risco que o Brasil está correndo. Então, nesse sentido, eu achei bastante assertivo, bastante correto o posicionamento do Bolsonaro. Fiquei muito honrado, fiquei muito feliz com o discurso dele. É isso,
Gilberto. Bom, o professor Itamar falou aí, e aí citou agora no final da sua colocação, que falou muito, o Bolsonaro significou muito o seu discurso para quem estava lá. E esse é um ponto que eu queria ouvir também do Dr. Cristóvão. Será que não seria extremamente positivo para o Bolsonaro fazer um discurso também para as outras áreas da sociedade, ou seja, não só para aqueles que estavam acompanhando ele? O que o senhor acha disso, doutor? Na verdade, assim, eu até entendo a linha que ele seguiu no discurso, porque ele tem sido coerente com isso desde o seu governo. E qual que é a preocupação? A preocupação é que essas forças internacionais, aliadas às forças locais, elas têm uma espécie de bordão que o próprio Alinsky, que foi um dos grandes revolucionários marxistas americanos, também defendia, que é uma coisa horrível. Quer dizer, qual que é a visão que eles têm? Entre ser vassalos no paraíso e governar no inferno, eles preferem governar no inferno. Então a escolha que o país tem posta diante de si esse ano, não é só uma escolha do Brasil. O Brasil hoje, ele é o maior player geopolítico do mundo. Depois da derrota de Trump nos Estados Unidos e de 2 anos de governo Biden, tem sido um desastre também. Caberia até um outro programa para analisar o governo Biden nos Estados Unidos. Mas fica muito claro que o Brasil é o grande player geopolítico hoje em voga, né, que está sendo referido no mundo inteiro. E o Brasil hoje, ele sintetiza essa guerra cultural, essa guerra geopolítica que ocorre no mundo. E o Bolsonaro deixou isso muito claro. Ele é, no Brasil e no mundo, essa resistência. Hoje, em matéria política, ele é a maior resistência mundial a uma nova ordem mundial que quer se impor. Eu não estou dizendo que ele vai conseguir resistir a tudo. Você precisa ter também a sociedade envolvida nesse processo de resistência, o próprio Congresso, o próprio Judiciário. Mas ele representa no mundo hoje esse ponto de resistência. Ele foca muito a questão da esquerda local, mas, na verdade, essa esquerda associada ao globalismo quer impor no Brasil o mesmo que já foi imposto em outros países. Então, essa é a nossa realidade. E essa é a escolha que os brasileiros precisam fazer. É claro que tem que falar de uma maneira didática, que as pessoas entendam, às vezes por símbolos, mostrando um candidato como sendo o candidato que representa essas forças e ele se colocando no sentido contrário, que aliás demonstrou com atos, né, durante muito tempo. Então, essa é a realidade posta para o eleitor brasileiro. Eu entendo que, apesar da postura que ele teve lá ontem no Maracanãzinho, que talvez tenha falado mais ao público que já é, digamos assim, já está convencido, o que eu percebo é que mesmo pessoas que não trazem para o Bolsonaro nenhuma paixão política estão optando por votar nele agora, por entender esse jogo e entender o que está em jogo. Então, eu acho que, nesse sentido, o evento que ocorreu ontem, o discurso que foi feito, foi satisfatório. Maravilha, ó. O senhor falou também, o Dr. Cristóvão falou também sobre essa questão de como ele colocou as coisas. E a gente viu ali um papel fundamental que demonstrou também esse lado. Quando ele fala da luta do bem contra o mal, né? Eu estava assistindo inclusive essa fala, tinha outras pessoas do meu lado, uma não entendeu muito bem, será que ele é puramente o bem, só tem o bem e tal? E aí nós vimos também uma participação importantíssima, creio que também pensado nisso, né? Até porque quando você pega as pesquisas e o número de eleitoras, ou seja, o público feminino dele ainda é muito baixo, e ali teve um papel fundamental, como tem tido ou como tem demonstrado ser uma mulher muito firme, muito forte, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que falou que a reeleição não é simplesmente um projeto de poder, mas é um propósito de libertação e cura para o Brasil. Ela praticamente pregou ali o evangelho, né? E eu tenho um aspas aqui que eu queria ler, que é o seguinte, ó: vocês estão apoiando um projeto de libertação da nação. Quando eu cheguei na Santa Casa e vi meu marido na maca, eu olhei para o teto do hospital e falei: o Senhor tem controle de todas as coisas. Essa nação é rica e próspera. Ela só foi mal administrada e Deus ama essa nação. Foi a forma como ela terminou o seu discurso. Foi fundamental aí, está sendo fundamental o papel da Michele durante a presidência do presidente Jair Bolsonaro, e foi fundamental ontem nessa confirmação da eleição do presidente. O que o senhor acha, professor Itamar? Olha, eu fiquei surpreso, inclusive,
com o discurso da Michelle, né? Assim, foi longo, inclusive, né? 13 minutos de discurso. Foi longo, foi muito hábil, né? Ela tem uma desenvoltura, assim, que realmente não é usual de primeira dama, né? Ela parecia estar bem confortável política. Com a fala ali, né? Bem em casa mesmo. Muito, né? Bem confortável. Muito bem confortável. Eu acho que é um nome, inclusive, para o futuro, né? Para ocupar posições públicas de futuro. E aí você tocou numa questão importante, né? Ela toca, digamos assim, ela quebra toda aquela história que é um governo só de homens brancos, né? Aquela coisa que a esquerda gosta de trabalhar sempre, né? Então é uma mulher sensível. O que ficou aí quando eu vendo, né? Olha, a grande crítica que a esquerda fez foi exatamente um ponto que eu acho que é o ponto alto. A crítica que a esquerda fez assim nas redes sociais é que se trata de uma mulher que está misturando Deus com a política, que está colocando Deus, assim, a crítica, na verdade, é a crítica ao cristianismo. Agora, o detalhe é que o Brasil é um país cristão, né? Então, é estranho ter um governante que não paute pelos princípios cristãos. Quer dizer, estranho não é ter alguém na presidência e a sua esposa fazendo aquele discurso falando em nome de Deus. Estranho é não falar, não é? Imagina em uma outra situação. É que nós habituamos com muitos anos de governos, não é nem a questão de governo de presidentes que foram laicos, eles não foram laicos, eles foram laicistas, eles foram anticristãos, eles foram antirreligiosos, não é? Então, quando chega alguém que toca nas questões nas questões que vão ao encontro daquilo que a população pensa, aí a esquerda pira, né? Ela perde, como é que o cara fala em Deus no discurso? Como é que a mulher dele fala nisso, naquilo outro? Então, eu acho que esse é um ponto bastante problemático, até porque a esquerda achou ruim. Eu me baseio muito nas coisas assim, olha, o que a esquerda pensa? Se a esquerda não gostou, é porque é bom. Mas o último ponto que eu gostaria de sinalizar também quando ele fez aquele discurso voltado mais ali para os que estavam ali, mais para os próximos. Porque aqueles que estavam ali e aqueles que estavam ouvindo o discurso dele atentamente são os multiplicadores, né? Então, acho que ali é importante para dar a baliza como as pessoas devem se comportar, né? Principalmente porque nós temos que pensar o seguinte, eu acho que uma coisa que poucos estão falando isso, mas eu tenho insistido muito nos meus vídeos, inclusive, nós temos que preparar a resistência, vencendo as eleições ou não. Porque imagine, aí o Bolsonaro vai começar a sofrer ataque forte da oposição de dentro do país e de fora do país, já no dia seguinte à eleição. Se ele vencendo, nós temos que estar preparados, porque a luta nos próximos 4 anos será pior do que foi até agora. E se ele perder as eleições, se o Lula volta ao poder, nós temos que estar preparados para a resistência, até para a gente não virar indigente, como está acontecendo com os habitantes das populações dos países vizinhos, né? Então, assim, de qualquer forma, nós temos que estar preparados para a resistência, ou para sustentar o governo, ou para, em último caso, né, para enfrentarmos o caos que digamos que se avizinha. É isso, Gilberto. Doutor Cristóvão, papel da Michelle Bolsonaro como primeira-dama e como alguém que marcou muito bem a convenção de ontem lá no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Como é que o senhor enxerga isso? É fundamental para buscar fazer esse link com as mulheres, para buscar esse voto das mulheres? Sem dúvida, sem dúvida. Isso ela tem feito desde o início do governo, ela até bastante discreta, mas sempre que tem oportunidade deixa claro quais são os seus valores. E eu queria destacar um ponto que foi destacado pelo doutor Itamar, que eu achei extremamente importante e relevante, que é a questão do cristianismo. Como cristão, e independente disso, como ser humano, eu enxergo o cristianismo como uma reserva moral da humanidade. Quer dizer, o cristianismo é a grande baliza da cultura ocidental em relação à questão moral, à questão ética. Então, para mim, ser cristão e não ter vergonha de assumir isso como político, num debate público, é virtude.
Aliás, é mais que virtude, é pré-requisito. Nós somos um país de um povo de tradição cristã, ainda que o nosso cristianismo, digamos assim, multidiversificado, ainda que cada pessoa se relacione com Deus à sua forma, mas nós somos um país de tradição cristã, em que as pessoas, de um modo geral, usam as interjeições do povo cristão, se relacionam umas com as outras em bases cristãs, é a nossa tradição. E o Estado não tem o direito de ignorar isso. O Estado, ao contrário, tem que reconhecer isso como valor e respeitar isso na sociedade. Então eu fico extremamente feliz quando vejo alguém que tem posição pública trazer para o discurso público o cristianismo, né? E enaltecer esses valores, que são os valores da maioria esmagadora da sociedade brasileira. Nós temos visto a esquerda fazer no mundo, e os globalistas também, é esse ataque frontal ao cristianismo. É bom que se diga isso também. Não a nova ordem mundial com o cristianismo, são duas coisas incompatíveis para o movimento da esquerda. O cristianismo é uma crendice que tem que ser varrida da face da terra. Por onde esses regimes foram impostos, os sacerdotes da igreja foi duramente perseguida, brutalmente perseguida. Olhem para a China, olhem para a Coreia do Norte, os horrores que acontecem. Conversem com qualquer missionário cristão que por acaso esteve nesse país, ou teve contato com essas populações. Então essa é a realidade. Então isso para mim é um bálsamo, é um refrigério, saber que nós temos ainda políticos que não têm vergonha, não é, de assumir o legado cristão do país. E isso tem que ser regra. E o povo cristão tem que despertar para isso, né? Olhar para essa realidade, entender o que está em jogo. Então quem congrega em igreja, quem é cristão, tem que enxergar o que está em jogo, não só no Brasil, mas no cenário mundial. Então eu parabenizo a primeira-dama, Michele Bolsonaro, pela postura que teve ontem, que gerou um celeuma no meio da imprensa. Tivemos vários jornalistas que fizeram artigos criticando isso duramente. Por quê? Porque incomoda. Não é? É uma elite arrogante, presunçosa, que quer impor os seus valores à força, goela abaixo na humanidade, e nós cristãos temos o dever de resistir a isso e dizer o seguinte: quem construiu essa civilização sobre a qual os senhores se assentam foi o nosso povo, o povo cristão, e nós não temos vergonha disso. Maravilha, maravilha, Dr. Cristóvão. Só lembrar você que está ligadinho aqui na Rádio Vida, o pastor Cláudio Apolinário está ausente dos programas, porque agora sim, depois da convenção do PSD, é candidato a deputado estadual, então não pode estar presente, porque a lei eleitoral não permite que ele esteja presente aqui no nosso Questão de Opinião. Então, por isso, com muito prazer, estou apresentando aqui. Vamos para o segundo tema. Na verdade, um linka no outro, né? A gente vai falar um pouco sobre essa convocação do 7 de setembro, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para o Inácio Campos, que mandou para a gente aqui: bom dia, ótima semana a todos, sob os cuidados e a proteção de Deus. É isso aí, segunda-feira, e a gente tem que pensar aí que Deus vai nos proteger e vamos lutar para isso durante a semana toda. Também um bom dia da Vânia, também a paz do Senhor do Léo da Silva, Paulo Anderson, bom dia, Kleber Gonçalves disse aqui, ó: Bolsonaro representa a quebra da velha política, por isso incomoda tanto. Também colocou que as falas do presidente estão mais tranquilas, que ele tem mudado o seu jeito de falar, batendo bastante ou seguindo, na verdade, aquilo que o Dr. Cristóvão colocou, também o professor Itamar colocaram, que ele tem se desenvolvido politicamente aí. Essa é a opinião também do Kleber Gonçalves, que também colocou que a primeira-dama fala com a autoridade de Deus, por isso as falas firmes. Também o Michel Correia mandou graça e paz para todos. A Ruth Moreira disse: esse programa é bênção pura, graça e paz. Ruth, Michel, Kleber, todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no YouTube, manda também, marca os amigos, que a gente ainda tem mais quase 20 minutos aqui de programa, ou se não der tempo de linkar todo mundo agora, @Movimento Influenciar. No YouTube é youtube.com/Movimento Influenciar, ou no Instagram, @Movimento Influenciar. Dá para você pegar aí o nosso Questão de Opinião. Vamos para o segundo ponto rapidinho. A gente tem pelo menos 3 pontos aqui. Vamos falar um pouco da manifestação do 7 de setembro, essa convocação aí que o presidente Jair Bolsonaro fez, e depois vamos falar sobre o lançamento ou a definição
da candidatura de Senado, ao menos do Partido Liberal aqui no estado de São Paulo, que é o ex-ministro Marcos Pontes. Mas vamos antes aqui, falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, que falou do STF, sim, né? Não podia deixar passar batido nesse evento aí, lá do Maracanãzinho, dizendo que os eleitores, obviamente, o povo é a maioria, dizendo o seguinte: olha, agora que todo mundo vai para as ruas no dia 7 de setembro pela última vez, vamos às ruas pela última vez. O que vem a ser a última vez, doutor Cristóvão? Como é que o senhor vê essa convocação para as ruas e essa frase repetida? Vamos às ruas... Espero que todo mundo vá às ruas no 7 de setembro pela última vez. Vamos às ruas pela última vez, disse o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, antes da eleição será a última vez, isso é fato. Nós tivemos um grande 7 de setembro no ano passado, gigantesco. Acho que vai se repetir, porque a situação, desculpem a franqueza, no Brasil ela é desesperadora, até por tudo que nós descrevemos aqui. O que está por vir, se vier, será realmente um Armagedon sobre vários aspectos. Então as pessoas irão à rua por desespero também, né? Com tentativa de alguma maneira contribuir para que isso não aconteça. Agora, deixando bem claro, o que ocorre no mundo, e no Brasil não é diferente, aliás nós vimos isso durante décadas no Brasil, é um divórcio entre o povo e seus valores e a sua elite. Seja a elite burocrática, seja a elite política, seja a elite financeira, né? Existe um divórcio. E o presidente Bolsonaro, ele representa esse ponto de resistência. Ele é uma espécie de vaso que esse povo que se divorciou das suas elites elegeu para defendê-lo. E eu acredito que a manifestação dia 7, ela será extremamente importante para mandar um recado para essas elites, para deixar claro que esse vaso eleito será reconduzido, que essa é a vontade popular e há vários indícios disso, e que as pessoas estão cientes do que está ocorrendo. Então eu espero que isso seja suficiente para uma mudança mínima de postura dessa mesma elite, que ela entenda que o poder soberano é popular, é da população, e que ela está ali como servidora da mesma. É essa mentalidade que tem que mudar no Brasil e no mundo. Essas elites precisam entender que quem a sustenta é o povo. Povo que agora é tratado como escória. Povo que agora quer se impor mudanças culturais, mudanças espirituais, mudanças econômicas que são inaceitáveis. E o Brasil tem toda a chance de ser um ponto de inflexão nisso. Nós temos a chance de ser uma ilha de sanidade econômica, de sanidade espiritual, de sanidade moral, em um mar de iniquidade. Essa é a chance que nós temos, somos bem governados. E temos a chance de alcançar isso para o próximo ano. Vai depender das nossas escolhas. Professor Itamar Silveira, o que o senhor acha aí do 7 de setembro, dessa convocação, né, do que o Bolsonaro tem falado aí? Falou inclusive, disse o seguinte, esses surdos de capa preta, ou esses poucos surdos de capa preta, tem que entender que é a voz do povo que faz as leis, é o executivo e o legislativo, ou seja, dando esse poder de representatividade muito específico ao legislativo e também ao executivo. Falou aí de jogar dentro das 4 linhas e dizendo que o que eles querem, o que o povo quer, né? Ele não quer uma dominação de outra potência, né? Falou aí dessas potências que estão de olho no Brasil, e o que eles querem é paz, tranquilidade e respeito à Constituição. Professor Itamar. Olha, ficou um certo enigma ali, né? Uma certa dúvida, o que mais que tem além da presença do povo na rua, né? Então tem algo ali que, digamos, ele deve saber porque disse, né? Até porque o Bolsonaro sempre tem ido no caminho certo, apesar de muitas vezes parte da direita não ter compreendido isso corretamente, mas ele tem ido pelo lado certo. Então, digamos assim, tem a questão que o doutor Cristóvão já colocou, né? A última manifestação antes das eleições, né? E que, digamos, pós-eleição, deveremos até ter manifestações, mas não no sentido de enfrentamento daqueles que conspiram contra nós, mas no sentido de dar sustentação a esse governo, né? E tem um ponto interessante que o doutor Cristóvão levantou, né? A respeito de nós sermos
digamos assim, a referência que se opõe contra o globalismo, né? E veio uma questão interessante, até que vai ao encontro daquilo que foi falado tanto pelo Bolsonaro quanto pela Michelle, né? Lembrar que a ética cristã, ela é fundamental não só para os cristãos, né? Porque não subsiste democracia plena fora do âmbito da cultura judaico-cristã. Então, para aqueles que não são cristãos, também é fundamental, digamos, essa resistência nossa, essa atuação, esse apoio no 7 de setembro, exatamente para continuar não sendo cristão. Por exemplo, eu tenho um amigo, inclusive, que ele diz, ele quer ser ateu num país de cristão, mas ele não quer ser ateu num país de ateu, né? Porque quer ser diferente. Quando você tira Deus da referência, que seria o organizador, digamos, do universo, que dá ordem, quando você tira isso, entra o vale tudo. Por isso que todos os regimes de esquerda, né, são extremamente totalitários, sanguinários. Matar pessoas, se você não tem uma referência divina, é como matar barata. Qual o problema? Se precisar matar, mata 100, mata 1000. É o que fizeram na Venezuela, exatamente por causa disso, o que fizeram em Cuba, né? Então, essa referência dos valores judaico-cristãos, eles são fundamentais para todos. Não é apenas para aquele que quer ir para a igreja cristã rezar, é para aquele que também que não quer ir, para ter, inclusive, a liberdade de não ir, né? Esse é um aspecto que as pessoas muitas vezes não entendem, né? De gente que fala, mas o presidente é religioso, é dogmático. Não é questão de ser religioso, é uma questão de ter uma doutrina que garante a liberdade de todos os cultos. E não só, inclusive daqueles que não querem ter culto também, não é? Então, esse é o princípio do cristianismo. E é um princípio fundamental. E eu acho assim que 7 de setembro vai ser, de fato, gigante. É isso, Gilberto. Maravilha. Vamos aí ao último ponto aqui do nosso Questão de Opinião hoje. Quero ouvir aí do Dr. Cristóvão, do professor Itamar. O quadro está se fechando, as convenções partidárias vão até domingo que vem. E as principais legendas aqui, ou aqueles grupos principais, que é ligado ao Haddad, que é ligado ao Rodrigo Garcia e também à candidatura do Tarcísio de Freitas, já definiram aí os seus candidatos ao Senado, uma cadeira muito importante, se a gente for pensar que estarão ali ao lado da Presidência da República, ao lado da Câmara Federal. Então, é muito importante a gente pensar no senador aqui no estado de São Paulo. Márcio França, que deixou de ser candidato a governo pelo PSB, nessa junção aí de PSB-PT, e que acabou fazendo a construção, na verdade, dessa união de Geraldo Alckmin para ser o vice do Lula. Então sobrou para ele, efetivamente, ele que estava em segundo nas pesquisas atrás do Haddad, sobrou para ele a cadeira do Senado. Então o PSB vai lançar Márcio França. O Rodrigo Garcia, na verdade, está dependendo aí de algumas conversas, principalmente do MDB, né? Tá essa discussão de que se o MDB do prefeito da capital, Ricardo Nunes, vai ter a vaga de vice ou não, se vai ter a vaga do Senado, já que o União Brasil, que é um partido muito grande, está pleiteando também essa vaga de vice. E no sábado pela manhã, lá em Bauru, eu inclusive estava no evento com o candidato a governo do estado, Tarcísio de Freitas, quando fez o anúncio da definição via a sua convenção estadual do ex-ministro também, Marcos Pontes, ele que é astronauta, né? Foi ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que foi confirmado aí nesse sábado passado, pelo Tarcísio de Freitas, lá em Bauru. E por que em Bauru? Porque também é a terra do Marcos Pontes, ele que é natural de Bauru. Então ele viria candidato a deputado federal, mas agora nessa guinada, nessa mudança, sai candidato ao Senado pelo PL. Qual a expectativa, doutor Cristóvão? Você acha que cresce aí o Marcos Pontes? Qual seria o caminho de crescimento do Marcos Pontes para ser senador da República eleito por São Paulo? Eu posso falar assim da experiência que eu tenho observado aqui no meu estado, e eu acho que vai se refletir em São Paulo também. Eu acredito que a questão da pandemia em São Paulo, a postura do Dória, que foi péssima, a ponto de praticamente expurgá-lo da política brasileira, vai se refletir nessas eleições.
esses últimos 2 anos, né, São Paulo, infelizmente, sofreu com o governo Dória, um horror sobre vários aspectos, né, medidas desproporcionais, fechamento de comércio. Para piorar, você tinha um prefeito que era o Bruno Covas, que até soldar a porta de comércio fez. Então eu acho que isso gerou na população uma revolta, que é natural, muito grande. E eu acredito que o Tarcísio em São Paulo, mesmo o Marcos Pontes, até pelo peso que o Bolsonaro terá na eleição de São Paulo, como terá no meu estado também, em Goiás, pelo peso político dele, vai haver uma transferência de votos. Eu não concebo a ideia de uma pessoa que está em São Paulo e vota no Bolsonaro e não vota no Tarcísio, não vota no senador indicado por ele. Eu acho que é uma coisa natural. Como eu acredito que em São Paulo Bolsonaro terá muitos votos, isso vai se refletir na eleição para governador e para o Senado. Então há uma grande chance do Tarcísio fazer essa dobradinha com o Marcos Pontes e serem eleitos. Eu acredito que em São Paulo teremos essa situação se concretizando. Como já expus, porque houve um desgaste político eleitoral muito grande durante esses 2 anos de pandemia. Em outros estados, como o Nordeste, muitos governadores não se atreveram sequer a se candidatar esse ano ou se candidatar a outros cargos por conta desse desgaste. Desgaste que, na verdade, foi causado por eles mesmos, não é? Por absorverem essa mentalidade de governança global, totalitária, e impuseram isso na população sem maiores questionamentos. E está aí a consequência, vão colher o que plantaram, que é essa rejeição eleitoral. Então, por isso, eu acredito que em São Paulo, Tarcísio, em situações normais, né, de transparência eleitoral, e Marcos Pontes têm grandes chances de êxito. Professor Itamar, nós tínhamos outros nomes aí no PL sendo cogitados para ser candidatos ao Senado. Carla Zambelli, né, que é deputada federal, e também o deputado e pastor Marco Feliciano. O senhor acha que a escolha do Marcos Pontes foi a melhor escolha? Olha, eu prefiro confiar no taco do presidente Bolsonaro, né? Eu acho que se ele apostou no Marcos Pontes e com a força que ele tem, não podemos esquecer que quem elegeu Dória na última eleição foi o presidente Bolsonaro, né? A campanha na Bolsodória. Muito embora o Bolsonaro não falasse nada, mas só de usar o nome do Bolsonaro, o Dória conseguiu se eleger. Inclusive, ele de imediato reconheceu isso, né? Depois ele mudou de posição, mas de imediato o próprio Dória reconheceu isso. Então, acho que a força do presidente Bolsonaro é muito forte. Lá no meu estado, no Paraná, também todo mundo está apostando no nome do deputado Paulo Martins, que não é um nome muito expressivo, mas que tem o apoio do Bolsonaro. E como lá no Paraná em particular, né, a população é maciçamente bolsonarista, deverá eleger o Paulo Martins. Ocorre aqui em São Paulo, eu acho que é a mesma coisa, né? Aqui em São Paulo tem uma vantagem extra, porque tem 2 nomes fortes. O caso do nome do ministro Tarcísio é muito forte, né? Todo mundo respeita, e o Bolsonaro. Então, eu acho que nessa aí poderá estar acertando na eleição do Marcos Pontes. Muito embora ele não tenha, digamos assim, experiência política. Eu preferia alguém mais tipo Ricardo Salles, né? Forte e que tenha essa capacidade de articulação. Eu sou muito temeroso com essas pessoas que não tenham uma certa bagagem por causa das dificuldades que se tem num parlamento, né? Mas eu prefiro acreditar nessa aposta aí. Uma coisa que eu gostaria só de registrar, que eu vi pouca referência na imprensa, mas que ocorreu no final de semana, é que azedou a marmita aí do casamento do Temer com o Lula, né? Exatamente. Devido a umas falas que o Temer elogiou desnecessariamente a Dilma, quis passar um pano, chamando ela de honestíssima, e ela interpretou com uma ironia e respondeu de forma agressiva, aí o Temer deu troco também, e parece que o casamento não vai sair, né? Então, eu acho assim que tem outras pessoas que têm muita habilidade, como a própria Carla Zambelli, o pastor Feliciano, mas eu acho que no parlamento, na Câmara, eles têm a reeleição garantida, e é importante também ocupar os espaços lá. É isso, Gilberto. Doutor Cristóvão, faltou uma mulher ou um evangélico nessa chapa? Bolsonaro, Tarcísio e agora Marcos Pontes? Não, talvez fosse por conveniência política, por pragmatismo político, interessante ter um evangélico. Mas eu entendo que, como eu coloquei mais cedo, existe uma questão macro, uma questão maior.
Quer dizer, independente do candidato que foi escolhido, por exemplo, o vice-Bolsonaro é um general e por razões óbvias, né, não escolheu o ministro da Defesa por acaso, nós estamos numa guerra, né, numa guerra de sobrevivência, inclusive física, principalmente para os cristãos, não só no Brasil, mas no mundo. O que está em jogo agora é o cristianismo. Eu quero trazer uma estatística importante. Nos últimos 5 anos, a perseguição ao cristianismo já é a maior da história da humanidade. Nunca tantos cristãos foram perseguidos, torturados e mortos. É o que mostram os relatórios internacionais ligados às missões. Então não dá para ignorar isso. Então a escolha para o cristão está muito clara, independentemente dessa questão. Quer dizer, com certeza, esses candidatos serão eleitos, serão cobrados por esse compromisso com a nossa fé. Uma fé que hoje é a fé mais perseguida no mundo. Então, quer dizer, não dá para ignorar esse fato. É claro, se pudesse fazer essa homenagem, né, ao nosso povo, ficaríamos felizes. Mas eu entendo a circunstância, não é? O Marcos Pontes também tem a vantagem de não ter tido o desgaste de um mandato, não é? De um mandato parlamentar, que sempre acontece, de um mandato no executivo por eleição. Então ele não passou por esse desgaste. Então para ele, num debate, num embate, provar a sua isenção, provar a sua lisura é bem mais fácil. Talvez por isso também tenha sido escolhido. É um herói nacional, né? Foi o nosso primeiro astronauta. Então acho que é um nome natural. Agora, o povo evangélico tem que observar isso. Quer dizer, as duas escolhas que estão postas e os grupos que estão se formando, né? Todos os candidatos que você fez referência em São Paulo estão ligados ao Bolsonaro, que claramente é um defensor, não é? Do Estado Democrático de Direito e da liberdade religiosa, coisa que o outro lado deixou claro que não é. Então as escolhas são muito claras. E eu acho que essa questão de ser evangélico ou não irá interferir no êxito eleitoral pretendido. E tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? A gente poderia discutir aqui também esses palanques duplos, como foi colocado aí que azedou a marmita do Temer, ou seja, essa relação com o próprio MDB, com quem que vai, se vai ter candidatura própria até o final, como é que ficariam esses palanques duplos, entendendo que há uma força muito grande atuando para tirar a candidata do MDB, deixar de ser candidata, porque a gente tem uma polarização aí com 80% dos votos em 2 candidatos. Como é que ficaria isso? Mas esse é assunto para outra questão de opinião, porque agora a gente já deu o nosso horário. Quero agradecer aqui ao professor Itamar Silveira, doutor Cristóvão, Espírito Santo. Vou passar aqui para dar o tchau aqui para o pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando, o pessoal que está também no YouTube. Lembrando que somente dia 3 de outubro nós teremos o pastor Cláudio Apolinário de volta, se Deus quiser, trazendo aqui boas notícias para o nosso Questão de Opinião. Professor Itamar, muito obrigado, que Deus o abençoe, até a próxima. Os ouvintes que nos prestigiam aqui na Rádio Vida. Um abraço a todos. Doutor Cristóvão. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado a todos que acompanharam aqui o Questão de Opinião. Obrigado com todo carinho aí, doutor Cristóvão, que enriqueceu o nosso debate, o professor Itamar, que também trouxe aí o ponto de vista enriquecendo aí. E esse é o foco do Questão de Opinião, trazer aqui opiniões sobre o que está acontecendo no dia a dia, juntamente com o movimento Influenciar. É fundamental que a gente influencie as pessoas que estão ao nosso redor com a verdade. E o Questão de Opinião tem se baseado na verdade. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.